Flamengo deu um balão no Corinthians. O José Botto foi lá e contratou o jogador quase que na calada da noite. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre a conversa que rolou entre o departamento de futebol e o De La Cruz, para o jogador explicar aquela entrevista que a esposa dele deu para um canal argentino. Vou falar do novo contrato que está sendo preparado para a renovação de Guilherme Varela e vou deixar você, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu amigo, minha amiga, você não paga absolutamente nada por isso. É de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Já vou começar o vídeo falando sobre o presidente BAP, ele que ontem recebeu a medalha Pedro Ernesto, uma homenagem na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A medalha Pedro Ernesto é a maior honraria da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Ele foi ali homenageado pelos serviços prestados, né, à cidade do Rio de Janeiro. Obviamente, o presidente do Flamengo ele é uma figura importante para a cidade, visto que o Flamengo é o time com maior torcida, é o time que, sem dúvida, movimenta não só essa cidade, mas esse país inteiro. A homenagem partiu do vereador Wagner Tavares e o BAP foi homenageado na Câmara dos Vereadores. Mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre a situação do Nico de la Cruz, porque após aquela entrevista da esposa dele, que reverberou aí no final de semana, ela falando que sonha em voltar pro River Plate e que não sente paixão pelo Flamengo, aquela coisa toda, o departamento de futebol chamou o De La Cruz para conversar, meio que para poder entender se o jogador está insatisfeito com alguma coisa, se o jogador estaria triste, por exemplo, aqui no Flamengo. E o que o jogador ele explicou ao departamento de futebol é que a entrevista teria sido tirada de contexto e que, neste momento, ele está muito satisfeito no Flamengo, que tá tudo certo com ele aqui no Mengão e que ele não pensa em voltar, ao menos por agora, ao River Plate. Meio que foi uma lavagem de roupa suja, tipo assim, cara, a tua esposa falou isso, tal, a gente precisa ver, porque... E meio que cada um ali se explicou e ficou tudo bem entre o Flamengo e o De La Cruz. É o que eu falei, gente, a gente às vezes leva muito a sério ou dá muita importância que a mãe, o que o pai, o que o irmão, o que o parente do jogador fala. O que eu espero do De La Cruz? O que eu espero é que ele entre em campo e corresponda. O que eu espero é que o De La Cruz entre em campo e que ele faça aquilo que ele foi contratado e que é pago para fazer. Ponto. Agora, o que a esposa dele, o que a mãe dele, o que o irmão dele, o que o familiar dele fala, não pode reverberar aqui na carreira do cara, desde que ele esteja entregando o resultado, desde que ele esteja trabalhando e fazendo bons jogos e entregando o resultado dentro de campo, porque é o que importa, que ele entregue bons resultados dentro de campo. Então ficou meio que tudo acertado entre a diretoria e o Nico de la Cruz. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação do Pedro, que deve ganhar mais minutos agora no jogo contra o Juventude no Maracanã. O Pedro, como vocês sabem, ele está cumprindo um cronograma de volta. Ele teve uma lesão muito séria, ficou aí praticamente 7 meses, né, parado, e agora ele está cumprindo esse cronograma para poder voltar aí à sua forma física, para poder voltar a ter condições de jogo. Eu até vi algumas pessoas falando, o Felipe Luiz era para ter dado mais oportunidade, aquele jogo do Grêmio. Gente, só que era uma viagem, era o primeiro jogo dele fora depois da volta e tal. E às vezes é importante o cara estar ali só no ambiente mesmo. Às vezes é importante o cara estar ali só no meio mesmo, assim, até pro cara mesmo, entendeu? Então, amanhã, contra o Juventude no Maracanã, a expectativa é que o Pedro entre mais minutos, é que o Pedro jogue por mais minutos. E assim, cara, eu acho que o Pedro, ele, depois que ele fizer o primeiro gol da volta, ele vai desembestar, fazer gol de novo, assim, um monte, cara. Tô muito confiante nisso. Cara, eu gosto muito do Pedro, tô muito na torcida mesmo, para que ele consiga
fazer bons jogos aí pelo Mengão e que volte rápido, né, à melhor forma física dele. Antes de eu falar do balão que o Flamengo deu no Corinthians e da contratação, a primeira do José Botto para o técnico Nuno Campos, deixa eu falar agora sobre a situação do Guilhermo Varela, que a informação que o Vene trouxe é que entre Flamengo e os representantes do Guilhermo Varela, a negociação para renovar o contrato do jogador já avançou. A ideia do novo vínculo do jogador é até dezembro de 2027. Vale lembrar que o contrato do Varela termina no final desse ano e que a partir de junho, julho, ele já pode assinar um pré-contrato e sair para outra equipe para jogar de graça. Porém, o Flamengo está oferecendo a ele aí mais 2 anos de contrato, né? 26 e 27. Tanto a questão salarial como o prazo do novo contrato, esse acordo já foi firmado e já está tudo certo assim entre as partes. Dentro do Flamengo, a sensação que se tem sobre a renovação do Varela é que é questão de tempo para que o negócio seja fechado e sacramentado. Já tem ali o sim do agente, já tem o sim também do Flamengo, todo mundo meio que já dizendo sim. A tendência aí é que a negociação ela se feche numa questão de tempo e a expectativa é que seja em pouco tempo. Bom, vamos falar agora sobre o balão que o Flamengo deu no Corinthians. O que acontece é o seguinte, tem um garoto chamado Bruno Xavier, ele é 2007, ele tem 18 anos, mas já jogou no profissional do Atlético de Minas Gerais. Ele estava emprestado ao Corinthians. E aí o que acontece é o seguinte, o garoto estava emprestado ao Corinthians e o Corinthians meio que não estava... O Corinthians queria comprar o garoto, mas não conseguiu comprar o garoto. Então, o Flamengo foi lá e conseguiu negociar com o Atlético e trazer o garoto para o Flamengo. Como eu disse, ele tem 18 anos, já jogou no profissional do Atlético e estava jogando no Sub-20 do Corinthians e vem para o Flamengo para jogar no Sub-20, mas naquele projeto, vou lembrar vocês, no projeto de Wesley, no projeto do Mateuzinho. Lembra que o Wesley, ele era titular no Tubarão, titular na equipe principal do Tubarão, na equipe titular do Tubarão, e ele vem para o Flamengo para jogar na base. O Mateuzinho, ele era titular no Londrina, inclusive, ele participou, se eu não me engano, da subida do Londrina, da Série C para a Série D, ele era titular lá na equipe principal do Londrina, ele sai do Londrina, vem jogar na base do Flamengo. É esse o projeto que o Flamengo tem com esse garoto. Vale lembrar que ele chega por empréstimo até março de 2026. Esse período de quase um ano aí, de 11 meses, ele vai ser observado. Sendo observado e sendo aprovado, o Flamengo pode comprar o jogador. O valor dele ali é R$1,5 milhão de reais para o Flamengo comprar 80% do atleta e ele vai fazer parte aí da equipe Sub-20. Essa foi a primeira contratação de José Botto para o Sub-20 do Mengão. Vale lembrar que quem vai contratar agora para a equipe Sub-20 é o Botto, visto que o Flamengo entende que o Sub-20 é uma extensão do futebol profissional, já que o Felipe Luiz constantemente pega jogador no Sub-20, devolve jogador para o Sub-20, é meio que um terceiro time do profissional. Você tem um time titular, você tem um time reserva, e você tem um terceiro time ali, os garotos que jogam na equipe Sub-20. Essa contratação do Bruno Xavier foi toda feita ali pelo José Botto, e ele, inclusive, é um dos responsáveis por ter dado esse balão na equipe do Corinthians, que contava com o jogador e queria comprar o jogador. O Corinthians tentou comprar Bruno, mas queria negociar o valor da opção de compra, que era R$2 milhões. Porém, o Corinthians não chegou a um acordo com o Atlético, o clube mineiro conseguiu emprestar, ou decidiu emprestar ele ao Flamengo. Então, o garoto tá vindo aí pro Mengão e vai jogar com o manto rubro-negro. Hoje o Flamengo treina, hein? E já avisando o jogo de amanhã, treina no Ninho do Urubu. O técnico Felipe Luiz hoje deve meio que definir a equipe que vai a campo amanhã para esse jogo contra o Juventude. É importante jogar amanhã, é importante ganhar amanhã. E eu tava reparando uma coisa, que a diferença desse jogo do Grêmio para os outros jogos é que na maioria dos outros jogos o Flamengo teve uma grande chance antes dos 10 minutos. E o Flamengo não conseguiu definir essa chance.
Contra o Grêmio, o Flamengo conseguiu. O Arrascaeta, pelo amor de Deus, Arrascaeta é sacanagem, meteu um golaço assim, Arrascaeta driblou o Volpi e fez o gol. E isso deu mais tranquilidade para o Flamengo, para poder, no decorrer da partida. Você pega no Central Córdoba ali, eu acho que com 40 segundos o Juninho teve uma chance, depois teve outra, o Flamengo acabou perdendo essas duas chances, e aí você entra meio que no desespero. A diferença, na minha concepção, foi muito essa oportunidade antes dos 10 minutos que o Flamengo, diferente dos outros jogos, conseguiu aproveitar e conseguiu fazer o gol. Bom, torcer para que o Mengão amanhã consiga ganhar do Juventude, é claro que a gente vai estar lá acompanhando tudo de perto para vocês, tá certo? Se você não é inscrito no canal, cara, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, queria pedir a você, na humildade, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, eu vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis, valeu!